Poucas coisas na vida nos alertam com um aviso claro antes de acontecer. A alma, por exemplo, não envia notificação quando começa a trincar. Ela apenas silencia. E nesse silêncio, o mundo não percebe nada. Mas a gente sabe. Porque o barulho interno aumenta. Cada vez mais. Até que um dia, tudo parece insuportável. Existe um ponto que ninguém ensina pra gente na infância. Dizem pra sermos fortes, pra engolir o choro. Mas esquecem de contar que engolir o choro demais pode nos afogar. E resolver tudo sozinho cria um muro tão alto que nem a gente consegue mais sair. A verdade é que muitos de nós fomos ensinados a desaparecer emocionalmente. A sorrir enquanto a mente implodia. A dizer tá tudo bem, quando tudo estava desmoronando por dentro. E o mais cruel é que esse comportamento é elogiado. Dizem que somos maduros, focados, responsáveis. Mas ninguém vê o preço que pagamos. Cresci acreditando que sofrer em silêncio era uma virtude. Que o homem de verdade era aquele que aguentava calado. E por muito tempo, eu tentei ser esse homem. Até perceber que eu estava me desfazendo, pouco a pouco. A trinca começa sutil. Uma rejeição aqui, um fracasso ali. Um comentário maldoso, uma comparação injusta. Aos poucos, a autoconfiança racha. A esperança se desgasta. E quando você se dá conta, não reconhece mais quem você é. E o mundo, ao seu redor, continua como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, nada aconteceu. A dor do homem moderno é invisível. Ninguém enxerga o cara que chega em casa depois de um dia exaustivo e encara o vazio. Ninguém repara no esforço que ele faz para sorrir no almoço de domingo. Nem na luta interna que trava para não descontar nos outros aquilo que ele nem entende direito. Porque ele foi ensinado a ser o porto seguro. Mas nunca foi ensinado aonde ancorar quando ele próprio está à deriva. Existe uma espécie de colapso silencioso que vai se formando. E ele não tem data marcada. Ele só chega. Às vezes num ataque de ansiedade sem motivo. Às vezes numa noite mal dormida que dura semanas. Às vezes numa crise de choro escondida no banheiro do trabalho. E as pessoas ainda perguntam, mas por que isso agora? A resposta é, não é agora. É desde sempre. Só que agora não dá mais para esconder. O mundo aplaude o sucesso. Mas não vê a estrada de espinhos que levou até lá. Não vê o preço emocional pago em prestações. Não vê as promessas quebradas feitas a si mesmo em nome do desempenho. E por trás de cada vitória pública, há derrotas privadas que ninguém contabiliza. E é aí que entra o paradoxo. Quanto mais admirado, mais solitário se sente. Porque o papel que esperam que você desempenhe já não comporta mais quem você é de verdade. O personagem que criaram para você virou uma prisão. E a chave? Você perdeu tentando agradar todo mundo. Mas chega um momento que não dá mais para seguir do mesmo jeito. Ou você para e se reconstrói. Ou segue trincando até quebrar de vez. E eu te digo, reconstruir dá trabalho, mas é a única forma de voltar a ser inteiro. Porque fingir que tá tudo certo é o caminho mais curto para destruir tudo o que importa. Nesse processo, você vai descobrir coisas que talvez não queira ver. Vai lembrar de dores antigas, rever crenças herdadas, encarar o próprio medo. Mas esse mergulho é necessário. Só enfrenta a tempestade quem entende a própria embarcação. E só quem conhece a si mesmo pode mudar a rota sem se perder no caminho. Não é sobre virar um monge zen ou um filósofo inalcançável. É sobre voltar a habitar o próprio corpo, ouvir o próprio coração, respeitar o próprio tempo. É sobre olhar no espelho e, pela primeira vez em anos, não desviar o olhar. É sobre parar de fugir de si. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo esse peso também. Talvez esteja no meio desse processo. Ou talvez conheça alguém que está. E eu te digo, não espera quebrar para se cuidar. Não espera cair para pedir ajuda. Porque a maturidade verdadeira não nasce do colapso. Ela nasce da coragem de encarar o que está trincado antes que vire ruína. E essa jornada começa assim, simples, um passo por dia. Uma conversa sincera. Uma lágrima permitida. A cura começa quando a mentira para. Quando você para de fingir que aguenta o que não aguenta mais. Quando para de tentar provar o que ninguém está cobrando. A vida não exige perfeição. Ela exige presença. E ser presente consigo mesmo é o maior ato de coragem que um homem pode ter. Porque só quem tem coragem de se escutar é capaz de transformar o silêncio da dor em sabedoria. A verdade é que ninguém ensina a gente a voltar para dentro. Nos educam para sair, para conquistar, para vencer.
mas não nos preparam para lidar com o vazio que sobra depois de conquistar tudo e ainda assim sentir que falta algo. Esse algo costuma ser a própria presença. E isso, meu amigo, não vem de likes, nem de status. Vem de reconciliação interna. Durante anos eu confundi força com resistência. Achei que aguentar tudo era um mérito. Que não desabar era sinal de evolução. Mas percebi, aos poucos, que força mesmo é ter a coragem de se desfazer. De desmontar, sim, com dignidade. Para poder montar de novo, dessa vez com verdade. E não estou falando de drama. Estou falando de maturidade. A maturidade que nos convida a deixar de ser aquele menino assustado que se esconde dentro do adulto cansado. Porque tem muito homem grande por fora, mas ainda carregando as dores de um menino não ouvido, não acolhido. E essas dores acumuladas se transformam em explosões silenciosas, autossabotagem, relacionamentos quebrados, ciclos repetitivos. O caminho da cura passa pelo olhar para trás, mas também pelo passo consciente para frente. Não dá para viver preso ao que foi. Mas também não dá para ignorar o impacto daquilo que moldou quem somos. A saída não é esquecer, é ressignificar. É dizer, isso aconteceu, me feriu, mas não me define. E aí vem o silêncio. Não o silêncio que sufoca, mas o que ensina. O silêncio da respiração profunda no fim do dia. O silêncio da mente quando você aprende a observá-la sem julgar. O silêncio que revela, tudo aquilo que você procurava lá fora, já estava aqui dentro, esperando por atenção. Quando você começa a se ouvir, percebe que muita coisa que te empurrava já não faz mais sentido. Que a pressa não leva a lugar nenhum, que a comparação só alimenta o vazio, que a raiva é só tristeza disfarçada pedindo por cuidado. E aí, nesse ponto, nasce uma nova força. Uma força tranquila, serena. Uma força que não precisa gritar porque já não tem nada a provar. Esse tipo de força transforma. Transforma relacionamentos, transforma escolhas, transforma a forma como você lida com o mundo. Porque quando você muda, tudo muda. Não por mágica, mas por coerência. Você para de aceitar migalhas emocionais, para de seguir caminhos que ferem sua essência, para de negociar sua paz por pequenas conquistas. E então, pouco a pouco, você se reconstrói. Não com o intuito de se tornar invulnerável, mas com o propósito de ser inteiro. Porque ser inteiro é melhor que parecer forte. E essa inteireza não vem da perfeição, vem da reconciliação com suas imperfeições. Não se trata de virar um super-herói emocional. Se trata de virar um ser humano mais consciente. Que sente, que sofre, que aprende. Que, ao invés de esconder suas trincas, as aceita como parte da escultura que é a sua alma. Uma alma que não se quebrou, apenas precisou se ouvir. E se você sente que ainda não sabe por onde começar, eu te digo, começa pela verdade. Pela humildade de admitir o que dói. Pelo gesto simples de cuidar de si como cuidaria de um amigo querido. E, principalmente, pelo compromisso diário de não abandonar a si mesmo. Essa é a maturidade que ninguém pode tirar de você. A que nasce no silêncio. A que cresce no desconforto. A que floresce na presença. E, quando você se reconecta a isso, percebe que não precisa mais esperar quebrar para se consertar. Porque já está inteiro, mesmo com todas as suas cicatrizes. As cicatrizes não são falhas. São mapas. Marcas do caminho que percorremos por dentro. Cada uma conta uma história que ninguém vê, mas que molda tudo o que somos. E é curioso como, com o tempo, a gente para de querer escondê-las. Porque percebe que são elas que nos tornam humanos, reais, profundos. Eu aprendi que o colapso, quando vem, não é o fim. É só o corpo dizendo, chega, agora você vai me ouvir. E nesse momento, o orgulho cede espaço para a lucidez. E você se vê como realmente é, vulnerável, sim, mas também capaz de mudar. Existe uma beleza serena em admitir que não está tudo bem, que você precisa de ajuda, que quer melhorar. Isso não te diminui. Porque o verdadeiro peso não é o que sentimos. É o esforço que fazemos para esconder. E quando esse esforço é abandonado, o alívio é imediato. Quase como respirar de novo depois de muito tempo afogado. Muitos homens passam décadas tentando provar algo que nem sabem exatamente o que é. Buscam status, corpo ideal, fama, dinheiro. E mesmo quando alcançam, se sentem vazios. Porque não é disso que precisam. O que falta não é fora. É dentro. É o descanso da alma, não da agenda. É a aceitação do que se é, não da aprovação alheia. Eu te convido a observar isso.
A se perguntar, com honestidade brutal, o que eu estou tentando preencher? De onde vem essa urgência que nunca passa? Porque, mesmo conquistando tanto, ainda sinto que não sou suficiente. Talvez seja a hora de parar de correr. Não por cansaço, mas por consciência. De olhar com compaixão para esse homem que você tem sido. E dar a ele aquilo que ninguém mais deu: escuta, acolhimento, permissão para ser imperfeito. A maturidade real nasce quando paramos de agir para sermos amados e começamos a agir porque nos amamos. E esse amor próprio não é vaidade, nem ego inflado. É compromisso. É cuidado. É presença. Você merece isso. Não pelo que conquista, mas pelo simples fato de existir. A vida não está te cobrando perfeição. Está te chamando para a presença. Para uma versão sua mais inteira, mais lúcida, mais leve. E essa leveza não significa ausência de dor. Significa saber como lidar com ela. Significa não se perder nela. Porque agora você sabe, homens não quebram de uma vez. Eles trincam em silêncio, até o dia que decidem se escutar. A decisão de se escutar não precisa de plateia. Não exige aplausos. Só precisa de coragem. E não aquela coragem cinematográfica, exagerada, mas a coragem cotidiana, de acordar e escolher, mesmo com medo, continuar. De levantar da cama mesmo sem saber o próximo passo. De olhar no espelho e prometer: hoje eu não vou me abandonar. Essa promessa é revolucionária, porque a maioria de nós passou a vida sendo treinado a abandonar a si mesmo. A abrir mão do que sente, do que pensa, do que sonha, só para caber nas expectativas dos outros. Só para manter aparências. Só para não decepcionar. E, no fim, quem se decepciona é você consigo mesmo. Mas a verdade é que você não precisa mais disso. Você não precisa continuar carregando o que não é seu. Você não precisa sustentar versões de si que já não fazem mais sentido. Você não precisa continuar se machucando só para não incomodar. Chega uma hora em que o silêncio dói mais do que o confronto. Em que esconder o que sente se torna mais perigoso do que revelar. Em que continuar sendo forte significa seguir se destruindo. E é aí que uma escolha se impõe: continuar trincando ou se reconstruir. Reconstrução não é mágica. É trabalho. É suado. É desconfortável. Mas também é libertador. Porque não há prisão maior do que fingir ser alguém que você não é. E não há liberdade maior do que se permitir ser inteiro, mesmo que isso assuste os outros, mesmo que isso mude tudo. Sim, vai doer. Sim, vai ser solitário em alguns momentos. Mas o que está do outro lado disso é um você mais autêntico, mais leve, mais em paz. Um homem que não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se esconder para ser aceito. Um homem que encontrou, enfim, o valor de ser apenas ele mesmo. Então, se você está ouvindo isso agora, esse é o seu sinal. Começa. Não espera o colapso. Não espera quebrar para buscar ajuda. Não espera se perder completamente para começar a se encontrar. Começa agora. Com pequenos gestos. Com pequenas verdades. Com pequenos atos de amor próprio. Porque maturidade que só vem depois da queda, nunca volta inteira. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. A jornada é longa, mas você não precisa trilhar ela sozinho.